Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza. Quando tu já te sentiu humilhado? Tem várias questões. Deixa eu pensar. Eu já me senti humilhada pelo formato do meu corpo. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Começa agora o segundo videocast Invisíveis Relatos de Acordar, que faz parte do projeto Relatos de Acordar, uma união de 2 trabalhos da nossa Companhia de Solos e Bem Acompanhados, a websérie Confessionário Relatos de Casa e o projeto Multiformatos Invisíveis Histórias para Acordar. Eu sou Débora Finocchiaro, idealizadora e apresentadora. Eu sou branca, cabelos curtos e brancos, uso óculos para perto, em formato retangular, estatura e peso medianos, e eu estou vestindo um casaco azul, um azul celeste, e por cima uma echarpe, uma manta que tem alguns desenhos, detalhes em azul, e ela é cor de rosa. Bem, a trilha do nosso programa é da minha mana Laura Finocchiaro e na técnica e edição Babiton Leão. Esse programa está disponível no podcast Invisíveis Histórias para Acordar no Spotify e no meu canal do YouTube, Débora Finocchiaro. E hoje recebo 3 mulheres incríveis: Andréa Cavalheiro, Adriana Manta e Cris Bruel, para falar de um tema que é pouco tratado, que muitas vezes vira piada, mas é muito, muito sério: a gordofobia, nesse episódio intitulado Pelo Formato do Meu Corpo. Bom dia, então. Meu nome é Cris, sou Cris Bruel, faço parte de uma organização feminista aqui de Porto Alegre, que se chama Coletivo Feminino Plural, e que trabalha sobretudo com o campo, né, de meninas e mulheres em situação de violência. Neste momento, né, estou conselheira estadual de Direitos Humanos aqui, né, também no estado do Rio Grande do Sul, e sou psicóloga, trabalho como psicóloga clínica, e na minha prática eu atuo basicamente na perspectiva de compreender e de poder, né, fazer uma escuta no sentido de pessoas que vivem processos de violação de direitos. Olá, eu me chamo Adriana Manta, sou juíza do trabalho aqui na Bahia, né? Estou falando aqui de Salvador, Bahia, hoje. Fiquei muito feliz, agradeço o convite da Débora, que está participando desse projeto. Para mim é uma honra imensa contribuir para esse diálogo social. Eu estudo e pesquiso na área de direito antidiscriminatório, sempre com um recorte maior em gênero, né, fazendo as interseções do gênero com as demais formas de opressão. E, além disso, integro um coletivo feminista aqui de Salvador, um instituto feminista, que é o Instituto Baiano de Direitos e Feminismos, que é o IBADEFEM. Passo a palavra para a Andréa se apresentar também. Bom, meu nome é Andréa Cavalheiro, eu sou cantora, sou atriz, mulher preta, que se descobriu preta depois de muito tempo morando aqui no Rio Grande do Sul, né, onde a gente acaba sendo, a pessoa preta acaba sendo invisível, né, já que falamos e vamos falar sobre isso também, acaba sendo abafado e invisibilizado tudo o que remete à nossa negritude, à minha negritude. Então, eu sou cantora, né? Trabalho com arte, que é uma
das experiências mais inclusivas, ou que tenta ser inclusiva, né? E então estou aqui para somar junto com todas essas mulheres maravilhosas, né? E sempre que posso estou com um microfone na mão, né? Militando mesmo, falando sobre a negritude, falando sobre por que as pessoas que não são da minha cor não estão lá para ver, só criticam, né? Acabam criticando. Ah, porque isso aí é coisa de essa negrada. Ah, porque essa negrada não vai lá ver um trabalho, dando um exemplo rapidamente aqui de uma escola de samba, por exemplo, que é onde eu também atuo. Nunca ninguém foi lá ver o trabalho da costureira, o trabalho da baiana montando a sua roupa, né, para poder desfilar e conseguir manter esse quilombo urbano que é uma escola de samba. Só para começar exemplificando de uma das coisas que eu atuo e que eu, enfim, levo para as outras pessoas para poderem entender e poder buscar também esse conhecimento, né? Não ficar só na bolha, buscar esse conhecimento, buscar saber. Nossa, é muito rico ter vocês aqui e já dá vontade da gente ampliar a conversa, porque na verdade a gente vai falar do tema gordofobia, mas é só, como eu falei no início, é só uma das pontas da questão, nem ponta, né? É um assunto tão central e que a gente não trata. Eu vejo que é uma coisa que não se fala muito, que muitas vezes. Eu vou fazer um relato meu, quando eu era pequena, eu era gordinha e eu quase morria quando me chamavam de baleia. Quando eu me sentia horrível, ou quando a minha irmã me chamava de gorda. Lembrei de um fato agora, a gente foi ser aia, e aí eu me olhei num espelho, minha mana nem deve saber disso, eu devia ter uns 9 anos, eu tenho a fotinho nós duas. E aí eu me olhei no espelho do Fuca, que tu aparece como tu é, e aí tinha um espelho de um outro carro, que aí a gente ficava, tem vidros de carro que tu fica maior, né? Daí eu falei para minha irmã, ai, olha como eu fico maior aqui nesse vidro. Aí ela disse, mas tu é assim, tu é gorda. Aí eu entrei na igreja morrendo para ser aia. E no meu imaginário, e assim, eu não sou uma pessoa gorda, tu carrega esse estigma para sempre. É incrível, às vezes, quando eu digo, eu estou me sentindo, ai, olha a barriga. É muito doido que só consegue desconstruir isso tendo consciência e olhando para isso diariamente, ainda mais que a gente vive num mundo que tem que ter corpos perfeitos e ideais, né? É uma loucura essa massificação também de um corpo perfeito e que gera tanta dor, porque 99,9% das pessoas não têm esse corpo perfeito que foi inventado, né, idealizado. Então, dessa forma, eu passo também a palavra para a Andréia, que eu acho muito importante ouvir o relato da Andréia. Ela, quando a gente fez o confessionário Relatos de Casa, a Andréia, que é um nosso projeto também motriz, que gerou também esse novo projeto Relatos de Acordar, a Andréia fez questão de trazer um relato real. Ela levantou corajosamente essa questão, além da negritude, também falou sobre o pai dela, de uma forma muito corajosa, né? Como outras atrizes que também trouxeram seus relatos reais. André. Tu falando agora, me lembrei de tantas coisas, são tantas histórias sobre gordofobia que eu já passei, que é até, enfim, a história que eu contei no confessionário, né, foi de uma mulher no Rio de Janeiro, uma senhora já, enfim, que estávamos num restaurante e naquela época tinha recém começado o reality show sobre os cantores, né? E aí ela disse, por que tu não te inscreve e tal no reality, né? Mas só que é o seguinte, ó, ela tocou no meu corpo, tocou no meu braço e tocou no meu quadril e na minha coxa, porque o meu rosto não parece gordo, mas o meu corpo ele é grande, eu sou uma mulher grande. E aí ela tocou em mim e foi tocando em mim
sem nenhum pudor, sem nenhuma... eu não autorizei ela a tocar em mim, né? Ela simplesmente foi tocando em mim e dizendo, mas isso aqui, ó, isso aqui na televisão, isso aí tu não entra. Tu tem que emagrecer para daí tu poder entrar. São coisas que acontecem que a gente não tem nem reação, né? A gente tem um instinto bem agressivo, inclusive, e controla esse instinto agressivo, porque eu tinha vontade de bater nela naquele momento. Ela tocou no meu corpo, disse que o meu corpo não servia para estar na televisão, né? Sem eu perguntar, sem eu pedir opinião, sem nada. Tocou em mim e falou isso. Olha, o teu corpo, né? Muitas vezes ouvi dizer, né? As pessoas dizem, ai, teu rosto é tão lindo. Mas se tu fosse mais magra, se emagrecesse, né? Isso aí é a minha vida inteira ouvindo esse tipo de coisa, entendeu? E o meu corpo e a minha cor sempre vão chegar antes. Eles sempre vão chegar antes de qualquer coisa. Eu abrir a minha boca e as pessoas acharem que eu canto muito bem, e etc, etc. Meu corpo e a minha cor sempre vão chegar antes, sabe? Mas ela é gorda, é a catraca, é o avião que não tem o cinto. E eu peço, e eu, mais consciente, antes eu tinha vergonha, por exemplo, dentro de um avião, de pedir o extensor, né? Porque o avião não tem um cinto para uma pessoa gorda. Por gentileza, tu pode me trazer o extensor? Porque esse teu cinto aqui não... Muito ruim. Eu já sabe, eu já começo a dizer assim, ó, que quem tá ruim é tu aqui. É esse avião aqui que tá ruim. Não sou eu. É esse avião que não me dá condições de eu ficar em segurança aqui. Então, tu me traz um extensor? Ah, pois não, senhora, vou trazer um extensor. Um homem bêbado, um homem completamente bêbado, olhou para minha cara dentro de uma lotação aqui em Porto Alegre. A gente tem uns ônibus lotações assim que vão menos pessoas, ele custa um pouco mais caro, tem ar-condicionado e tudo mais. Dentro da lotação, esse homem podre de bêbado, eu olhei para ele, ele olhou para mim e disse assim, que tu tá me olhando, sua gorda chinela? Essa é uma pergunta bem capciosa, na verdade, porque tem várias coisas em mim que me fazem invisíveis. Eu sei que eu sou um conjunto de itens invisibilizados. Então, eu sou uma mulher preta, eu sou plus size, eu sou LGBTQIAP+. Eu acho que, assim, o mais inicial da invisibilidade pra mim sempre foi questão de vestimenta, sabe? Quanto a tamanhos de roupa mesmo. Eu acho que faz pouquíssimos anos que eu consigo me vestir de acordo com o que eu gosto, né? Acho que as lojas não disponibilizavam isso pra pessoa plus size, pra quem é gordo. Não existia roupa pra quem é gordo. E agora, pra além, eu lembro que o meu último episódio de invisibilidade foi quando eu fui pegar um avião. Eu comprei um assento na saída de emergência e eu precisava de um extensor de cinto pra me viajar, porque o cinto do avião não fechou em mim. E eu tive que trocar meu lugar, né? E esse assento, ele é um pouco mais largo, então eu já comprei ele por isso. E ele é um pouco mais caro por ser um pouco mais largo. E eu automaticamente não podia ficar nesse assento porque era uma saída de emergência. E entende-se que o extensor ali, eu não poderia ficar naquele assento porque era mais difícil para sair. Resumindo, eu paguei um assento mais caro, eu tive que trocar com a pessoa que pagou um assento mais barato. Essa logística foi feita dentro de um avião lotado, sem tato nenhum, né? Eu me senti humilhada, foi horrível pra mim, porque depois era uma viagem de 4 horas, eu fiquei 4 horas as pessoas me olhando cada vez que eu me levantava, porque eu era a menina que teve que sair do seu assento e trocar, e ninguém entendeu, acho que era pelo sensor, então ficou parecendo que eu era muito gorda. E eu acho que isso, assim, com relação à gordofobia, seria isso, homofobia todo dia, toda hora, em qualquer lugar, racismo também, sabe? Eu acho que é tão mais comum, mas essas nuances de preconceito que me incomodam mais, sabe? Eu acho que esse preconceito escancarado é uma coisa que a gente consegue lidar melhor. Eu consigo ir lá resolver, ter alguma ação afirmativa, né? Mas essa coisa encoberta
de ser incluso, porém não incluso, sabe? Estar num espaço, porém não, sabe? Sentir que a todo momento tu não faz parte daquele espaço, que as pessoas não te querem ali, que tu não é bem recebida, sabe? Eu acho que nesse sentido, assim, é que me incomoda a invisibilidade que eu sofro, né? E eu contei em pouquíssimas ocasiões que eu sofri, mas são coisas que acontecem todos os dias, sabe? Quando eu vou pegar o ônibus e, sei lá, ninguém está do meu lado, sabe? Acontece toda hora, o tempo todo, mas é isso. Um pai num shopping com uma criança, né? Eu deduzi, isso é só uma dedução mesmo. Acho que ele estava no momento de passear com o filho, assim, né? Pai separado, então vou passear com meu filho aqui no shopping. Eu via já ele com o filho na mesa, eu via que tinha uma coisa meio uma irritabilidade de estar com a criança. E eu fui passar com o meu prato para almoçar e eu fui passar entre a cadeira e a mesa. Quem estava na cadeira era a criança, e a criança puxou a cadeira para eu poder passar, porque não existia realmente, de fato, um outro movimento para eu fazer a não ser aquele. Eu tentei achar um outro movimento para passar, para me sentar em uma outra mesa, mas eu tive que passar entre a cadeira da criança e a mesa. E a criança olhou para mim, viu que eu estava fazendo esse movimento e delicadamente puxou a cadeira dele para frente para eu poder passar. E, coitadinho, bateu com a mão na bebida dele e virou em cima da mesa, que acabou virando em cima do pai. Bom, esse pai entrou num surto de me chamar de gorda, de me chamar de idiota, de me chamar de tudo que é coisa dentro do shopping. Foi um troço, sim, e isso faz muito tempo, né? Muito tempo. Eu poderia ter acionado alguma coisa, né? Mas com a criança, eu senti pena da criança, entendeu? Porque a criança estava me entendendo. Eu só queria passar. E ele delicadamente empurrou a cadeira, só que ele bateu com a mãozinha dele em cima da mesa no copo de refrigerante, suco, sei lá o que ele estava tomando, e virou tudo em cima do cara. E aí aquela irritabilidade que já era notada, inclusive as meninas que estavam na limpeza ali, olharam para mim e disseram, nossa, esse cara tá muito louco. E ele me chamou de tudo que é coisa, né? Ele só não me chamou de macaca, porque também, aí, referente ao racismo, isso aí também, né? Isso aí é muito recorrente, né? Agora, de gorda, né? Gorda e sua negra macaca são as frases, o top one é gorda, sua negra macaca. Eles vêm sempre acompanhados disso, né? E a gente ainda fica, ou se a gente se toma de uma raiva, aí somos raivosos, somos mal educados, somos porque tu não sabe te portar, porque tu não sabe. Aí entra aquela discussão que a gente estava fazendo aqui em off, né? Sobre como o negro tem que se comportar nos lugares. Tu não pode fazer isso, tu não pode estar mal vestido nesse lugar, tu não pode estar mal penteado, tu não pode... E eu, aqui no Rio Grande do Sul, canto em lugares que são lugares com pessoas que têm uma condição financeira muito boa, muito boa. E essas pessoas são brancas. Não são pessoas negras. Porque mesmo pessoas negras que têm condições financeiras e de letramento e graduação e tudo mais, essas pessoas também não vão nesses lugares, porque não se sentem à vontade de estar nesse lugar branco. Mas eu canto lá nesse lugar branco e eu observo, né? Eu estou frequentemente observando isso e falando, tu vê, né? Essa pessoa acabou de entrar aqui nesse lugar de chinelo, bermuda, camiseta rasgada. Se eu ou o meu irmão, que é um homem negro, que já foi parado milhares, não foi uma nem duas, milhares de vezes pela polícia aqui do Rio Grande do Sul, né, para ser revistado, para ser...
Se ele entra desse jeito aqui, os olhares já começam a ficar diferentes. Ai, mas tu tá exagerando. Claro que tu não vai saber, né? Como é, ninguém te olhou assim. Uma pessoa branca vai dizer, ah, tu tá exagerando. Não, não tô exagerando, não. É que, na verdade, tu nunca vai ser olhado assim. Tu pode entrar até de pé descalço com o pé sujo aqui dentro, que ninguém vai falar nada. Vão naturalizar e normalizar tudo. Se eu entro assim, ou eu vou estar limpando o lugar, eu vou ser a faxineira, a porteira, coisas do tipo, né? Então, e a pessoa gorda, né? Ela vem tudo atrelado, né? A cor e a gordura, ela no meu caso, né? Que sou uma pessoa negra, com pessoas brancas e gordas, vai acontecer também, né? Eu já tive namorado que pesava mais de 200 quilos, ou quase 200 quilos. Já namorei com um homem assim, desse tamanho. Eu já namorei com um cadeirante, né? Que daí tive a oportunidade de perceber a dificuldade do isolamento, né? Como não podemos andar em tal lugar porque o chão da rua não permite, porque o ônibus não tem como ele subir, porque o Uber não quer ajudar, porque, enfim, né? Eu só não tive relacionamento com um surdo. O resto, eu sou uma pessoa bem eclética. Eu gosto de pessoas, né? Essa pessoa pode ser gorda, pode ser preta, pode ser branca, pode ser magra. Eu gosto de pessoas, né? Então, já tive essa experiência, assim. Esse meu namorado, que foi meu ex-namorado, que era gordo, né? Continua sendo uma pessoa gorda, sofreu racismo, sofreu gordofobia na catraca de um ônibus dentro do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Porra! Eu disse, tá, ok, tu não tá passando na catraca, então entra pela frente. Entra pela frente e tá tudo certo. Eu tentei passar uma segurança, porque como eu já estava morando no Rio de Janeiro, e eu já sabia o que ia acontecer com ele, eu disse, entra pela frente e a gente paga e ela vira a catraca. Ela ficou irritadíssima, porque daí também ele deu um dinheiro num valor alto e tal. Ela parou o ônibus em dois pontos diferentes, fez para descer do ônibus e trocar o valor do dinheiro dele. E ficou falando sobre ele, xingando, e aí eu tive que me intrometer, né? Eu disse, olha, tu fica quietinha aí, sabe? Faz o teu trabalho. Porque tem um momento que a gente não pode ficar calado, gente, sabe? Não pode, senão tu leva paulada o tempo inteiro. Tu leva paulada o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sabe? Então é uma vida de 48 anos me conscientizando das coisas que vão acontecendo, porque a gente vai tendo esse aprendizado e vai criando essas armaduras, né, de proteção para que tu não entre nessa vibe. Bah, eu tô gorda demais, eu não posso ser assim, eu tenho que emagrecer para conseguir um papel melhor, eu tenho que... me lembrei, desculpa, vou talvez atravessar um pouco aqui mais um tempo de uma fala importantíssima, que eu acho que é uma das mais maravilhosas que eu já ouvi. Quando eu fiz teatro musical em São Paulo, o coreógrafo, eu era a única pessoa gorda do elenco, né? Porque precisava ter no casting pessoas de todos os tipos, todo o elenco negro, mas pessoas de todos os tipos, porque estávamos falando sobre o Morro da Mangueira. E aí, para mim, era difícil fazer algumas coreografias, tipo cruzar as pernas, né? Eu falo, tem problema de coxa colada, eu não posso cruzar as pernas como uma bailarina cruza. Então, ele deixava eu fazer um pouco mais aberto esse movimento.
que também ia ficar legal, o desenho ia ficar legal. Mas teve em alguns momentos eu tenho mais dificuldade mesmo em gravar a sequência das coreografias. E aí eu fiquei muito irritada aquele dia, eu não conseguia fazer, e aí já me entrei nesse sabotador, que é, poxa, eu sou gorda, é por isso que eu não consigo fazer, isso é um sabotador, né? Ele sentou comigo, depois do ensaio, ele sentou comigo e disse assim, olha só, eu sou coreógrafa há muito tempo, estou trabalhando com bailarinos há muito tempo, e os bailarinos, na sua maioria, são pessoas muito magras. Eu nunca trabalhei com uma pessoa do teu tamanho. Eu não sei o que é ter o teu tamanho. E eu preciso que tu me diga, que tu me mostre como fazer. Como ter o teu tamanho e como desenvolver essa coreografia tendo o teu tamanho. Eu achei aquilo assim tão maravilhoso da parte dele, porque ele me acolheu, esse é o teu tamanho, e a gente vai fazer as coisas pro teu tamanho. Só que eu preciso que tu me ajude, porque eu nunca tive essa experiência. Então tu me ajuda aqui, te levanta agora, bota a roupa e vamos lá dançar. Coisa linda, Ele que foi lindo maravilhoso, isso. ele foi maravilhoso, assim. Então, esse momento foi muito importante para mim, foi um divisor de águas, né? Porque o corpo gordo, quantos atores gordos a gente vê? Americanos, por exemplo, né? E temos Cacau Protásio, que tem o corpo presente. Ele está com o corpo presente para fazer cenas, para fazer... Entende? E daí? Né? Não, ele é gordo, não vai ficar bonito na cena. Ele é gordo, né? O desenho do braço não vai, que vai aparecer isso aqui, ó. Já ouvi um bailarino me falando isso. Porque fui insistindo com ele, mas por que tu acha que um gordo não pode dançar? Não, é por causa disso. Eu disse, para finalizar, eu disse assim, na verdade, tu acha feio uma pessoa gorda dançando, né? Eu acho que não fica bem. Eu disse, tá, era isso que eu queria ouvir de ti. Obrigada. Né? Porque não fica bonito, né? Para ele, né? Não fica bonito para ele. Né? Eu fui questionando. Mas esse ponto desse coreógrafo, quando conversou comigo... Como é o nome dele, Andréa? Eu me esqueci, perdão. Se eu lembrar, tu fala, porque eu acho muito importante, sabe? E isso que tu colocou é um exemplo para todos, eu acho, para todas, todos, porque de que forma ele foi sincero contigo, e esse é o lugar. Porque não adianta eu fingir. Eu não tenho o mesmo corpo que a Andréa, eu não tenho a mesma cor que a Andréa. A mesma coisa que eu digo para minhas amigas negras, eu não tenho essa pele, eu não sei como que é ter essa pele. Eu só consigo sentir quando eu estou do lado e vejo algumas reações. Sim. Como é que a gente consegue falar de uma forma... Não precisa esconder, porque às vezes eu vejo que as pessoas têm vergonha de falar algumas coisas, né? É o que a minha cunhada sentia quando andava com o meu irmão. No início do namoro, ela dizia, por que as pessoas estão olhando pra gente? Eu tô achando meio estranho isso. E o meu irmão, fica tranquila. Elas estão olhando porque tu tá com um cara negro. Aí ela dizia, mas por quê? Porque eu sou um homem negro. Provavelmente eu devo estar usando o teu dinheiro, provavelmente eu estou contigo porque tu deve ter mais grana, e aí tu me traz aqui no shopping, tu paga comida para mim. É isso que passa na cabeça das pessoas. Então as pessoas ficam olhando, olha lá o negrão, ó. Olha lá o negrão com a branca. Né? E aí ela inicialmente, olha, primeira vez que ela estava tendo um relacionamento interracial, e ela disse, mas nossa senhora, que horror! Porque daí ela sentiu aqueles olhares, né? Porque tu percebe, tu sente que estão olhando para ti de uma maneira diferente, né? Quando tu vai experimentar uma roupa, agora a gente já tem lojas que pensam no tamanho plus size e tudo mais. Eu, quando vou fazer um casting para fazer uma propaganda, pergunta qual é o teu tamanho, né? O tamanho da calça. O tamanho, eu disse, olha, eu sou uma pessoa plus size. Vai depender
da onde tu vai trazer essa roupa? Porque daqui a pouco essa roupa é 52, né? Mas ela tá escrito 52, mas ela veste um 46. E aí não vai entrar em mim. Então, ainda temos que galgar muitos passos, né? Eu já me senti humilhada pelo formato do meu corpo, por ir em alguns lugares. Isso eu digo em qualquer lugar, num ônibus, numa praia, num cinema, qualquer lugar. Eu percebo como os olhares são quando é um corpo gordo, como as pessoas têm ódio e repulsas dos nossos corpos, dos nossos corpos. E eu me senti muito humilhada uma vez que fui no cinema e... Não, tem uma pior. Que eu tava indo numa loja comprar uma fantasia e perguntei pra moça como é que era a fantasia, e era pra mim e pra várias pessoas as fantasias, né? E a moça, sem saber se era pra mim, se era pra alguém, ela disse que não tinha o meu tamanho, que não adiantava eu procurar. E eu não consegui me defender. Eu fiquei quieta e saí. Eu acho importante o projeto, né, ouvir também, além das colocações da Cris e da Adriana, que elas tragam para a gente quais são esse caráter didático que a gente busca no projeto, de o que tu pode fazer quando tu sofre uma discriminação, né? Quando tu é vítima de uma discriminação. Bem, eu passo a palavra para as gurias. Eu vou falar então, porque me chamou a atenção, né, quando a Andrea trouxe algumas questões, e também como a gente se apresenta meio rápido, eu não agradeci, né, o convite, e eu acho que é super importante essa perspectiva da gente dar voz às diferenças, dar voz a tudo aquilo que ao longo da história, né, foi tentado nos silenciar, no sentido realmente de quem é possível, né, quais são as vidas que importam, como diz a Butler, quais são as vidas que são possíveis para essa estrutura que foi criada, né? Quando a Andrea trouxe a questão de o meu corpo chega e a minha cor chega, né? Porque eu sou uma mulher gorda e eu sou uma mulher preta, e o meu rosto, por exemplo, se alguém está nos assistindo, não sabe que a Andrea é uma mulher gorda, não sabe se eu sou uma mulher gorda, né? Se é a Débora, a Adriana, enfim, a menos que a gente esteja numa relação presencial. E muitas vezes o nosso corpo não traz a marca daquilo que nos acomete. Eu não sou uma mulher gorda, né? Eu sou uma mulher que já fui fazer exames e uma nutricionista disse que eu era obesa porque eu passava do índice de massa, né, corporal. E eu nunca mais voltei nessa pessoa porque eu me senti muito afrontada e muito destituída daquilo que eu tinha ido fazer lá, que era buscar uma possibilidade de perder peso porque eu estava querendo, mas não porque eu sofra em decorrência disso, né? E sempre me acho gorda, cuido muito da alimentação, cuido muitíssimo, aliás, é quase um aprisionamento em função dessa busca de uma estética que foi construída. Nem sempre as pessoas gordas foram consideradas, né, pessoas preguiçosas ou pessoas descuidadas. Houve um período para isso, né, que foi ali quando entra a marca do capitalismo numa perspectiva de o trabalho precisa ser realizado com mais destreza, como se as pessoas gordas não pudessem fazer isso, com mais desenvoltura, com mais mobilidade, porque antes, na Idade Média, as pessoas gordas eram, inclusive, enaltecidas. Nós tínhamos esculturas, e que se a gente for olhar, né, ao longo da história, que enalteciam as pessoas gordas, que enalteciam este corpo que foi sendo capturado e marcado por essa indústria também que prevê que a possibilidade de uma existência se dá a partir de um corpo considerado dentro da perspectiva da norma, né? Se for magra, se for branca, se for classe média, né? Se for escolarizada, se for sem deficiência, se for um corpo que está pautado dentro de um formato, ele é um corpo possível.
A minha companheira é uma mulher gorda e outro dia ela me relatou que quando ela vai de ônibus para o lugar de estágio, né, ela está fazendo psico agora, ninguém senta ao lado dela, e eu fiquei super triste, e eu, ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu pensei, mas que bom, né, então tu vai sozinha, tem espaço maior para ti, porque, enfim, vai ocupar 2 assentos sendo uma pessoa só, e por outro lado, eu escutei aquele ninguém senta ao meu lado, óbvio, porque eu sou uma mulher gorda, e também quando vai passar na catraca, quando a gente vai comprar roupa, eu encontro roupa para mim, ela não encontra roupa para ela, porque pode ser tamanho 50 e que não vai caber. Às vezes eu procuro para mim 46, 48 e não entra, porque são também modelos que se supõem vão servir em mulheres, né, altas, esguias, enfim, eu sou baixa, né, eu tenho 1,53 m, eu sou muito baixa. Então, o que eu sempre digo é o que me falta altura, não me sobram quilos, mas também para justificar que meu corpo me coloca 20 centímetros a mais, tudo se distribuiria dentro dessa perspectiva do que é possível, né, para um corpo ideal. Então, há uma indústria toda criada, e eu percebo no consultório também o sofrimento das mulheres que chegam dizendo: eu tô fazendo agora queima diária, entrei no CrossFit, eu tô contando as calorias, eu tô na praia, mas eu não comi sorvete esse verão, eu cuido o quanto de tempo de jejum intermitente que eu tô fazendo. Então, é uma demanda atroz para poder encaixar nesses espaços que são mínimos. E a gente precisa de muito espaço no mundo para poder adentrar, a gente precisa de portas abertas, a gente precisa romper fronteiras. E isso, metaforicamente, é entrar em lugares assim, que foram estreitados. A gente não consegue acessar. Mas a gente não consegue acessar não porque a catraca não comporta. A gente não consegue acessar porque não existem diferentes tipos de catraca para diferentes tipos de pessoas. Não porque o cinto, né, precisa de um extensor, porque não tem uma adequação. Por exemplo, sentou lá para fazer uma viagem internacional. Ok, coube nos 2 assentos, pagou 2 passagens. Pagou 2 passagens, como que vai ao banheiro? Eu não caibo no banheiro, né, do avião. Praticamente, eu caibo assim, e todo mundo cabe assim. Então, uma pessoa gorda, que é diferente também pelo que a gente vai, né, descobrindo ao longo das conversas, assim, diferente de uma pessoa obesa, diferente de uma pessoa plus size, né, porque tem essas nomenclaturas que mascaram que a pessoa é gorda e que tá tudo certo. E essa ideia da obesidade associada a um adoecimento, associada a um índice tal de açúcar no sangue, não tem nada a ver. Construções que relegam ao campo da doença aquilo que não faz parte da norma. E eu penso que é muito importante que os marcadores que o corpo, né, apresentam ao chegar, sim, eles nos relegam a lugares específicos, eles nos colocam numa tentativa, né, de nos tirar do centro, nos colocam no lugar da periferia, como se também a periferia fosse um lugar ruim. E, por outro lado, estas que não têm um marcador, mas que a gente tem dentro, né? Isso que a Débora trazia de quando era... se olhava lá no espelho do Fuca, eu nem sabia que o espelho ele dava uma imagem. Eu tenho um espelho na casa de uma amiga que eu acho que ele é muito traidor. Eu sempre digo, esse teu espelho é muito traidor, porque ele revela o que é, talvez seja parecido com o do Fuca, do Fusca lá. E só que ficou marcado essa fala de, né, essa baleia, como que vai ser para entrar uma menina baleia num espaço tão também cerceado, cheio de normas? E a gente carrega essas baleias, né, essa hipopótama, Ontem eu vi um filme que se chama O Elefante do Mágico, e óbvio, né, ele é enorme, e isso não exclui o resto todo, porque parece que fica só uma das partes de uma pessoa, que é com deficiência, que é negra, que é gorda, que é lésbica, né, que é travesti, enfim. E a gente é um universo que pode caber, literalmente, né, fazendo uma analogia, que a gente possa caber em todos os espaços, sejam pequenos, sejam médios e sejam grandes ou muito grandes, né. Então, tem uma série de coisas aí que a gente pode conversar a respeito de. Antes de passar a palavra para a Adriana, queria levantar uma questão que eu acho muito importante, é a gente ver dentro de nós onde que estão os preconceitos, os medos, como a Cris falou, que são medos que vão sendo criados também,
é uma forma de controle que a gente vai recebendo, geralmente em nome desse sistema de interesses políticos econômicos, nessa sociedade que é pautada por isso, né, pela competição. A gente vive no lugar do pódio. Acho que essa é uma outra questão muito séria. Para eu vencer, significa que várias outras pessoas são derrotadas. Então, é muito legal ganhar um prêmio, né? É muito legal ganhar um prêmio, mas significa que vários outros foram derrotados. E aí, se a gente olha a figura do pódio, onde o que ganhou o primeiro lugar está acima, é sempre um lugar onde eu preciso estar verticalizando para ter ganho alguma coisa, para ser um vencedor. E isso está tão arraigado em nós. Como é que a gente consegue olhar sobre uma outra ótica essa questão? Como que a gente começa a aprender a vencer juntos e juntas, sendo que a gente vive... Qual é o maior desafio da vida? É se relacionar. Penso eu assim. Esse é o grande desafio da existência humana. Somos seres de relação. Como que eu olho em mim quando eu sou a violenta, quando eu humilho, quando eu sou a preconceituosa? Porque ouvindo as falas de vocês, eu reflito em mim também. Quantas vezes eu penso, poxa, uma atriz é melhor que ela tenha saúde, que ela tenha um corpo saudável. Então, muitas vezes, uma pessoa gorda é vista não como uma pessoa saudável. Como é que a gente consegue botar um outro olhar sobre isso? E isso é muito sério, porque é comum. O que eu estou dizendo agora é um lugar comum. Está naturalizado. Uma pessoa gorda não é saudável. Ou, claro, quando eu encontro a Déia, eu digo, pô, Déia, não toma tanta Coca-Cola, sei lá. Eu falo para o André, mas falo para qualquer pessoa que eu amo, para de tomar Coca-Cola, porque a Coca-Cola é um veneno. E eu acho que é uma questão muito mais séria do que eu posso supor. E talvez a gente, como a Adriana falou, a Andréa também, talvez isso se transforme em quantas gerações que vêm por aí para que tenham realmente uma outra visão sobre essas questões, né? Enquanto a gente seguir competindo e se comparando, porque o lugar da comparação é esse. Putz, enfim, passo a palavra para a Adriana. Ai, Débora, eu acho que eu vou pegar esse seu finalzinho aí, que mexeu bastante comigo, que eu lembrei da Bell Hooks, né, quando fala sobre o amor, né, o amor enquanto ética social, e eu acho que a gente comentou rapidamente aqui, né, nos bastidores, antes de gravar, nós comentamos que a lógica, né, nossa ética, nossa lógica social, se fosse pautada pelo afeto e pela cooperação, né, quem sabe nos tornaríamos uma sociedade muito diferente, né? Passaríamos a não ter mais essas relações sociais hierarquizadas, né? E eu fiquei muito tocada com os relatos. Eu não sou uma mulher gorda, né? Mas também não sou uma mulher magra para esses padrões universalizados, né? Eu sou mulher alta, eu tenho 1,78 m de altura, então eu sou mulher alta. Sou uma mulher que tem um quadril, tem um seio, né? Então tenho um pouco de corpo ali no 44, né, visto 44 em média, depender da forma, porque hoje em dia, né, quando a gente fala a variação, né, não é cada vez menor, né, mas já vesti 42, hoje estou mais que 44, porque as formas foram diminuindo das roupas. E já escutei em determinados momentos essa fala, Andréa, em determinados momentos eu também já estive um pouco mais acima do peso e um pouco mais abaixo do peso que eu tenho hoje, né? Então mas nunca fui considerada uma mulher plus size, gorda, nunca cheguei aos 50, cheguei aos 40, vestindo 46, como eu já vesti 38, 40, né? Então tem essa variação, né? E é interessante, né, socialmente, quando a gente passa por uma experiência assim mais vasta. Eu já escutei essa fala do rosto, como eu já estive muito magra por uma situação familiar que me foi muito custosa, né, pela perda de um ente querido, e eu emagreci muito no período, e estava muito mexida psicologicamente, e as pessoas falavam que eu estava ótima. Né? Ninguém queria. Essa fala que a Débora trouxe no final, né, da patologização, né, todo mundo vê enquanto uma doença, né, que a Cris trouxe também muito bem. Isso decorre muito da nossa construção, né, de um saber científico, de entender a ciência, né, como esse padrão, né, de conhecimento,
E a partir dessa ideia de ciência única, uniforme, como se essa ciência, e a ciência jurídica também vai entrar aí, né, o direito, que é a minha área, vai entrar nisso também, então essa ciência universalizante, universal, né, que na verdade decorre lá daquele padrão europeu, da modernidade, do iluminismo, né, dessa formação de conhecimento. Então, se utiliza a partir dessa ideia de ciência para justamente universalizar padrões que não correspondem a todas as pessoas e fazer o que a Cris trouxe, né? Marginalizar determinados corpos e padronizar outros, mantendo essas pessoas que estão, né, dentro desse padrão, sempre no pódio, que a Débora falou, no pódio só da sociedade, né? Não no pódio de uma competição esportiva, mas no pódio social. Então, quem vai permanecer no nosso pódio social são sempre as mesmas pessoas, né? E é importante estar questionando isso, como você trouxe, com essa interseccionalidade, André, que você trouxe, efetivamente, né, a relação direta. Talvez se você fosse um homem gordo e não uma mulher gorda, e não uma mulher gorda negra, você não escutasse determinadas coisas em determinados espaços sociais, né? Será que aquele pai falaria isso para você? Talvez até se irritasse, resmungasse, mas será que reagiria de uma maneira tão violenta se fosse um homem gordo, branco? Né? Será aquilo que você trouxe? Assim, a gente começa a questionar todas as interseções, né? Todas as múltiplas interseções dessas formas de hierarquizar corpos, né, que não se encaixam nesse padrão universal. E o direito, ele reforça esse padrão universal. Reforça quando diz que todo mundo é igual, todas as pessoas são iguais perante a lei. Mas que lei é essa? Quem são pessoas? Quem são iguais? Se no fundo, se na verdade nós temos uma sociedade tão pluriversal, né? Nós temos uma ideia de pessoas juntas tão diferentes, né? Então temos que reconhecer essa pluriversalidade social e fazer com que ela reflita no direito. E aí, quando você fala, por exemplo, da adaptação que o coreógrafo fez, e aí nós começamos a perceber o quanto todas as nossas estruturas físicas são excludentes, é a catraca. E aí eu vou até para uma mais grave, é a maca do hospital. Uhum. Né? Então, não é só a catraca, não é só o cinto do avião, é a maca do hospital. É uma cadeira de rodas que te recebe no hospital. Né? Então, assim, nós temos estruturas excludentes ainda mais graves para pessoas gordas, né? Que inclusive podem ser fatais. Uhum. Né? E aí não pela questão da obesidade, mas pela falta de estrutura. Uhum. Né? E aí, dentro do direito, nós chamamos, se fala muito da adaptação razoável, que é se pensar em soluções para que para que corpos que estão excluídos sejam incluídos, que se adaptem. Que foi isso que ele fez. Ele falou, olha, eu não entendo o seu corpo, não sei como criar algo para o seu corpo, porque eu não tenho o mesmo corpo e nunca trabalhei com pessoas com esse mesmo corpo. Mas eu posso adaptar, porque não é você que tem que... Porque você faz isso a vida inteira, né? É o que fazemos a vida inteira. Qualquer corpo que não se enquadre nesse padrão se esforça a vida inteira para se adaptar a um padrão que se criou de todo o resto, né? Então, da catraca, do cinto, da maca. Então, assim, esses corpos se adaptam. E o que ele fez foi ao contrário. Uhum. E isso é muito possível. E eu falo muito da questão da adaptação razoável, porque eu venho de uma área que é o direito do trabalho, né? E faço os estudos fazendo justamente essas ligações do direito do trabalho com o direito antidiscriminatório, que é uma área que já tem uma hierarquização, né? Ou seja, as pessoas estão ali em situação de vulnerabilidade, porque estão trabalhando numa relação que já é hierarquizada entre empregado e empregador, né? E não se tem um olhar inclusivo para a diversidade no mundo do trabalho. Né? E aí, no caso específico da gordofobia, quando se une nessa lógica capacitista neoliberal, né, a lógica das capacidades neoliberais que a Cris trouxe, determinados corpos são vistos como produtivos, né, e se coloca as pessoas gordas numa situação da boa aparência, que você trouxe, e aí intersecciona perfeitamente com o que você falou, né, da negritude, ou seja, pessoas gordas e negras
não são consideradas aptas ou com boa aparência para representar, para estar à frente de um local de trabalho representando uma marca, né? E aí a gente vai ter que questionar toda, óbvio, né, toda a nossa constituição social para que se chegue a isso, mas o que se percebe é uma exclusão das pessoas gordas já no processo seletivo. E dentro, né, dentro da relação trabalhista, há também essa cobrança diferenciada, excessiva, podendo se tornar até mesmo um comportamento de assédio moral, por exemplo, né, de pessoas gordas. Por quê? Porque há esse estereótipo social de pessoas gordas não se esforçam o suficiente, nem para elas mesmas, né, já que não emagrecem. Sim. Né, esse estereótipo é assim, né, às vezes já tem essa crença social. Imagine para o local de trabalho. Então, há muitas vezes uma supervisão excessiva daquela pessoa no local de trabalho, né, porque ela é tida como não produtiva o suficiente, não se esforça, como preguiçosa, a partir de um estereótipo que está arraigado socialmente e que normalmente não corresponde ao que aquela pessoa efetivamente é no mundo do trabalho. Né? Óbvio, a gente não tem como esconder mais, e eu acho, Andréa, Débora, Cris, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa tocar muito, que a Andréa trouxe no relato dela também ali em alguns momentos. Nós não podemos mais enxergar apenas os comportamentos discriminatórios quando eles são interpessoais, ou seja, uma pessoa fala com você, e quando são incisivos, grosseiros, intencionais. Nós precisamos falar e visibilizar também os comportamentos recreativos. Porque essa cultura de você criar humor a partir do sofrimento alheio, né, a partir dessa segregação, dessa hierarquização das pessoas, né, e de você, e eu acho importante falar, Débora, por ser um espaço que você também fala sobre arte, né, então é muito importante pensar e repensar, né, essas situações, seja do humor artístico, porque esse humor artístico reflete no comportamento social também. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho é comum inclusive chegar em processos, né, trabalhistas, essa fala de, não, mas era só uma brincadeira, eu não quis discriminar essa pessoa, eu não quis ser grosseiro. Sim, mas a discriminação a partir da recreação existe. Então, a partir do humor, você se coloca numa situação social, inclusive, que você, quem está fazendo essa piada, fica bem socialmente. A pessoa que reage, se reagir ou se não gostar, é aquilo que a Andréa trouxe também, ela que é raivosa. Nossa, por que você que está estressada? Foi só uma brincadeira. Não foi só. Se provoca dor, se discrimina, se hierarquiza, se perpetua a segregação, não é humor, não é brincadeira, e não deve ser admitido em nenhum espaço. Inclusive, né, e principalmente em espaços sociais como esse, espaço de trabalho, por exemplo, porque não cabe, não é próprio daquele local. Não deveria ser permitido em nenhum espaço, né, social. No entanto, nesse local é ainda mais grave, porque leva aquela pessoa a uma exposição, né, e que por muitas vezes essas pessoas têm até mesmo a sua competência, sua capacidade, suas competências, eu vou botar no plural, porque acho que a gente não tem uma só, né, questionadas. Eu sou formada em administração de hotéis. E num processo seletivo para a gerência de um hotel, nós começamos 20 pessoas, depois 10, depois 4, e eu fiquei entre as 2 mulheres que foram selecionadas e que estavam concorrendo entre si. Nos chamaram para uma conversa com o dono do hotel, e após a conversa, a pergunta que ele fez para mim foi: "Tu sempre foi gorda?" Quando ele me fez essa pergunta, eu me senti humilhada, porque eu sempre fui gorda, desde criança. E eu consegui chegar até aquele espaço sendo gorda. E isso para ele foi um problema. Quando eu disse para ele que eu sempre tinha sido gorda e sempre tinha trabalhado em cozinhas mesmo assim, ele me disse: "Mas tu não sente muito calor?" Eu levantei e fui embora.
perdi a vaga, mas mostrei para ele que eu não gostei daquela colocação dele e que ele estava sendo preconceituoso, machista, fazendo esse tipo de colocação para mim. Então, às vezes, por vezes, reflete, por exemplo, numa impossibilidade de promoção no mundo do trabalho, no local, embora seja capacitada, não é promovida por conta dessas exclusões sistemáticas e que muitas vezes são ali difundidas através do humor, né? Então, eu acho que é bem relevante também tratar, né, desse comportamento não dotado da intencionalidade. A discriminação não é sempre quando queremos, né? E pensar e repensar, como a Débora trouxe, o nosso local social. Quem sou eu? Qual é o meu posicionamento na sociedade? Eu sou uma mulher branca, né? Uma mulher branca que não sou gorda, né? No entanto, para que eu perceba e entenda, né, as dores que me chegam, por exemplo, através dos processos, eu preciso conversar, ouvir, né, e questionar, estudar e questionar toda essa estrutura social, né? E quando a Cris traz assim, precisa dar voz, eu acho que é preciso nós precisamos escutar, né? Então, as bolhas precisam ser furadas, as pessoas que estão nesse padrão universal, né, que está ali em cima do pódio da sociedade, precisa ter escuta, mais do que dar voz, porque todas essas pessoas que estão falando têm voz, né? Mais do que dar voz, é preciso que a gente tenha a possibilidade de escutar, né? Não só de ouvir ali de longe, mas de parar, escutar, refletir e mudar. A partir do que vocês estão colocando, teve uma fala da Andréa, que ela disse que daqui a pouco ela começou a se sentir, ela chamou de o sabotador, né? Eu que não presto, eu que sou a gorda, eu que sou horrível, eu que sou a mulher, eu que sou... É muito fácil a gente entrar nesse lugar a partir de acredito, de um fato que nos humilha. E uma outra questão que está permanente aqui nesse projeto é a questão da humilhação. E o que me inspirou foi o livro Complexo de Vira-Lata, da Márcia Tiburi, a introdução do livro, onde ela coloca que a humilhação é a grande arma do poder. Também é outro ponto que a gente precisa olhar quando a gente se sente humilhada, até que ponto eu estou vulnerável para receber aquele veneno. Então, como que a gente se fortalece internamente? Então, eu vejo que não tem outra saída a gente buscar esse aprofundamento em nós. Quanto mais dentro, mais fora. E volto a citar aqui Platão com as minhas palavras, que ele dizia que a única maneira de tu contribuir com alguém que tu ama é se tornando uma pessoa melhor. Volto a reafirmar essa questão da profundidade dentro de nós mesmos. A gente precisa olhar para nós, para as nossas atitudes e conseguir reconhecer. E é muito mesmo, eu me amo, eu me aceito, eu me reconheço, sou grata, eu me amo, eu me respeito, eu me aceito, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. Porque isso está em todas e todos nós. É impressionante como a questão da baixa autoestima, que é provocada geralmente por questões sociais, por interesses que vão muito além da nossa compreensão, porque há um sistema, não vou nem falar em poder oculto, porque não é oculto, é só querer olhar, há um sistema que quer isso, que a gente se sinta nada, que a gente acione o nosso sabotador o tempo todo, e que eu não preciso pisar no outro, porque o sistema da humilhação, ele é em cadeia, né? Se eu te humilho, tu vai humilhar o outro, que humilha o outro, que humilha o outro. A gente precisa cortar esse ciclo da humilhação, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, e trouxe muito quando a Andréa falou desse sabotador, né? Eu aciono, porque eu já senti isso 1000 vezes. Eu me tratei, me trato e busco aprender isso, a me amar cada vez mais, realmente, para poder, de fato, amar e ser quem eu sou, poder me comunicar e voltando ao grande desafio da humanidade, que é se relacionar e somarmos, e sermos fator de soma na vida uns dos outros, né?
Aí eu vou pedir, como a gente já está, é claro que a gente sempre vai além do nosso tempo, porque é incrível, e falando com essas mulheres incríveis, já ficou com 200 mil perguntas para vocês, todas, trazer informações do que se faz, gurias. Cris e Adri, o que eu posso fazer para denunciar, para trazer à tona mais fortemente essa questão, e judicialmente falando também, né, Adri? Então, Débora, em relação às possibilidades de denúncia, a gente tem alguns caminhos, existem alguns caminhos legais, né? Embora em determinadas situações as questões de prova fiquem um pouco complicadas, né? A gordofobia em si não é considerada, não é tipificada como um crime, mas a injúria, de maneira ampla, é. Né? Então, assim, existe o crime de injúria previsto no Código Penal, né? Esse crime tem alguns agravantes, né? A gente tem especificamente a questão da injúria racial, né, que a Andrea já trouxe, e do racismo, que é uma outra tipificação penal, mas focada exclusivamente na questão da gordofobia, né? Não há no Código Penal uma tipificação específica. Mas qualquer forma, né, de ofensa à dignidade ou ao decoro de uma pessoa é considerada injúria. Né? Então, a gordofobia, ou seja, proferir ofensas pela forma corporal de uma pessoa é considerado crime de injúria. Então, a pessoa pode denunciar, pode registrar, obviamente, a queixa, né, criminal. A ação penal, nesse caso, é uma ação penal de iniciativa privada, né? A pessoa teria que ter um advogado para ingressar, não é o Ministério Público quem entra com essa ação. Mas há esse caminho. Para além desse caminho, há a possibilidade de reparação civil, né, por uma indenização por danos morais, né, que seria uma outra forma de acionar, né? E aí é que eu comentei que fica um pouco complicado, às vezes, a questão da prova. Hoje nós temos até uma maior capacidade probatória, né, uma possibilidade, por exemplo, mais fácil de pegar um contato de alguém que tenha presenciado a situação, de se chegar quem é a pessoa que lhe ofendeu, né, a pessoa que fez a ofensa, que teve a ofensa. Muitas dessas ofensas chegam através de redes sociais também, né, e aí a partida também é possível se chegar nessas pessoas porque é um crime cometido em rede social, né, e é possível também se indenizar de indenização por danos morais. Tem algumas influencers, assim, né, algumas mulheres gordas que estão frequentemente em redes sociais e na mídia, que inclusive já conseguiram condenação de pessoas que ofenderam, né, que as ofenderam no perfil, na rede social delas, conseguiram localizar e condenar criminalmente, civilmente. E no campo do direito do trabalho, como eu mencionei, que é um campo muito fértil, né, para que isso aconteça, porque é uma relação, como eu já tratava, a relação já hierarquizada, né, em que aí mesmo quando não tem hierarquia, enquanto são pessoas ali na horizontalidade, né, colegas de trabalho, tem essas questões do humor, cabe a pessoa que emprega, na empresa que está ali empregando todas as pessoas, manter aquele ambiente saudável e seguro. E a saúde, né, e a segurança das pessoas que trabalham envolve também a saúde psíquica, né? Envolve toda a forma de relacionamento, né? Então, não é só a gestão da empresa não ser assediadora, os relacionamentos interpessoais também não podem ser assediadores naquele ambiente. Quem é responsável legalmente por esse ambiente é a empresa, né? A empregadora. Então, cabe também nas relações de trabalho, seja quando se constata que há um assédio moral provocado pela discriminação a partir, né, da gordofobia, né, a partir do corpo dessa pessoa, seja quando há não é verticalizado, né, no assédio moral, mas pessoas da mesma hierarquia, horizontalmente, mantêm falas que são consideradas discriminatórias, né, em relação à pessoa gorda, cabe o pedido de indenização por danos morais e responsabilização da empresa, que tem essa responsabilidade legal de manter esse ambiente, né, sadio e seguro em todos os níveis para
para as pessoas que ele trabalha, né? Suas e seus funcionários. Obrigada, Adriana. Cris? Eu fiquei pensando a partir, né, do trabalho que eu desenvolvo já há alguns anos com mulheres em situação de violência, e a humilhação, ela entra numa perspectiva da Lei Maria da Penha no lugar da violência psicológica, porque muitas vezes, né, de novo, isso a marca do corpo, o que precisa para de fato ser reconhecido que ali houve uma violência, que ali houve uma violação de direitos. No caso das violências psicológicas, os agressores escolhem adjetivos muito maldosos para destituir as mulheres dos seus lugares de possibilidade, né, dos seus lugares de existência. Então, muitas vezes, quando a gente acompanha as mulheres para fazer a denúncia na delegacia da mulher, é perguntado quais foram, né, quais foram as violências que ela sofreu e quais foram os xingamentos. E dentre os xingamentos sempre aparecia gorda, são bem fortes, assim, relaxada, incapaz, preguiçosa, baleia, balofa, feia, ninguém vai te querer, ninguém vai te amar, só eu para te aguentar, né? Tu não tem a capacidade nem de se levantar desse sofá. Então, todos esses xingamentos, né, pela via da humilhação, também deixam aí uma marca que a gente não vê, né? As pessoas tentam muitas vezes provar que foram violentadas e imaginam que precisa, então, ter um braço quebrado, ter um olho roxo, ter um corpo, né, maculado, e esses xingamentos todos, eles produzem tamanha destituição, né, tamanho entristecimento, tamanha, né, as mulheres vão se colocando nesse lugar de não conseguirem ter nem energia para de fato se reconhecerem sujeitas numa relação. E essas violências, elas vão entrando, né, todo dia, até que as mulheres se olham no espelho, e não necessariamente um espelho que reflete de fato quem elas são, mas elas se enxergam como algo que não vale, que não tem valia, porque como que ela vai ser alguém se ela é tudo isso, né, que foi atribuído por alguém que num dado momento na vida elas amavam e amam, porque as mulheres muitas vezes ainda amam aquelas pessoas que as agridem porque não conseguem se reconhecer, né, possíveis sem este relacionamento abusivo aí. Então, as ameaças, todas essas, porque, se tu não fizer isso, né, tu vai, enfim, tu vai ver o que vai te acontecer, porque tu é incapaz e tal, elas podem ser registradas enquanto violência nesse campo da violência contra as mulheres, na delegacia da mulher, e essa violência psicológica, ela é considerada na lei, né, são 5 tipos de violência e uma delas é psicológica. E, para além disso, eu penso que é muito importante a gente pautar sempre nos governos que entram e que são, né, de tempos em tempos, políticas públicas que deem conta dessa diversidade toda, né? A Adriana trazia ali a questão das macas. Como que num hospital que vai fazer cirurgia bariátrica não tem maca para mulheres, né, saírem de um lugar e irem para outro? Como que, por exemplo, vai fazer algum tipo de procedimento num consultório ginecológico, não comporta, porque não tem como as pessoas acessarem, né, as pessoas gordas. E eu falo mais aqui das mulheres, mas os homens também, gordos, nesse lugar de como que eu vou conquistar alguém, e as mulheres também, como que vão conquistar alguém no campo das relações, se eu tenho esse corpo que não é aceito, eu tenho esse corpo que não é esteticamente agradável, que eu tenho esse corpo que é considerado, né, vexatório, se eu tenho esse corpo que as pessoas não querem, como que vai ser isso tudo? Como que a gente vai sentar numa mesa de 4 lugares se eu sou gorda? Como que eu vou entrar num restaurante que é todo um bistrô, né? E que não vai comportar eu passar entre uma cadeira de um menino pequeno e a outra mesa que está do lado. Então, essas coisas vão criando tamanho... Isso sim nos adoece. O mundo que não nos comporta nos adoece. E a gente precisa tensionar o Estado para ter política pública que dê conta das diversidades. A gente precisa criar rede de apoio entre mulheres que digam: não bebe Coca-Cola não porque tu é gorda, mas não bebe Coca-Cola porque é uma porcaria.
né? E se tu tá bem dentro do teu, né, contexto, enfim, de saúde, tu pode comer coisas que são saudáveis, mas não porque tu vai ficar mais gorda ou menos gorda. Então, todas essas coisas no sentido de que a gente também possa sempre falar e ser escutada, né? Acho que a Adriana traz uma questão muito importante. Não que a gente vá dar voz às mulheres, mas que a gente possa escutar essa voz que ela já tem e que é silenciada. A Audre Lorde fala muito disso num processo de adoecimento dela por conta do silenciamento, né? Que enquanto o silenciamento nos acomete, e se é silenciamento ele vem de fora, a gente precisa também abrir esses espaços aí para que as nossas vozes sejam de fato ouvidas. E sim, são muitas coisas, a gente tem, né, pano aí para muita conversa, mas eu acho que esse espaço ele é bem importante como, né, lugar assim onde a gente possa ir trocando e deixando também reticências, né, para que a gente possa seguir em outros momentos com outras pautas que sim, né, se entrecruzam aí, se entrelaçam, porque nada vem sozinho, né, no corpo da gente nada vem sozinho. Então, muito obrigada. Eu me senti invisível há 25 anos atrás, quando eu pesava 240 quilos. Infelizmente, a sociedade, ela se prende pela forma, pelo tamanho, ela tenta te colocar e regularizar o tamanho de um corpo. Quando eu tinha 260 quilos, apesar de ser advogado, apesar de ser procurador de município, né, as pessoas me jogavam não pela minha competência, mas pela minha forma. E parece que a sociedade, o preconceito da sociedade, o preconceito com as formas, elas tornam as pessoas invisíveis, né, e te moldam dentro de um pacote que tu tem que seguir aquilo ali. Ou seja, para te ser gordo, né, tem que ser alegre, tem que ser bonachão, mas a gente também mas também a gente é ser humano. Se tu me permite, Débora, para encerrar Claro. a participação também, né, enfim, eu quero dizer ao médico, o gastro, que me atendeu, depois que eu fiz uma cirurgia de vesícula, tirei a vesícula, porque estava com pedra na vesícula, e ele me sugeriu que eu fizesse uma bariátrica, porque com 40 anos eu iria morrer se eu não diminuísse o meu peso, não fizesse essa bariátrica. Quero dizer a ele que estou viva e estou bem. Faz mais de 10 anos que eu estou viva e estou bem, continuarei bem. Minha pressão está ótima, acabei de vir do médico cardiologista clínico, faço atividade física e não estou morta, estou viva. Obrigada. Este foi o segundo videocast Invisíveis Relatos de Acordar, com as convidadas Andréa Cavalheiro, Adriana Manta e Cris Bruel. No próximo episódio, vamos tratar do tema trabalho análogo à escravidão. Porque sim, precisamos falar e agir sobre isso urgentemente. E se você sabe ou desconfia que uma pessoa é vítima de trabalho análogo à escravidão, denuncie. Se você presenciar qualquer situação de abuso, racismo, discriminação, se meta, denuncie. Não podemos mais calar. É o mínimo que a gente pode fazer. Invisíveis Relatos de Acordar é um podcast da Companhia de Solos e Bem Acompanhados. Eu sou Débora Finocchiaro, criadora e apresentadora. Na técnica e edição, Babiton Leão. A trilha é de Laura Finocchiaro. O projeto Relatos de Acordar é realizado com emenda parlamentar do gabinete da deputada Maria do Rosário, sendo uma co-realização da organização Caminhos da Cultura e da Companhia de Solos e Bem Acompanhados, que também assina a sua produção. Este programa está disponível no nosso podcast Invisíveis Histórias para Acordar no Spotify e no meu canal do YouTube, Débora Finocchiaro. Débora com H no final, CCHIARO. E assistam no YouTube Confessionário Relatos de Casa, a nossa websérie sobre violência doméstica e de gênero, e o espetáculo audiovisual Invisíveis Histórias para Acordar no meu canal do YouTube, Débora Finocchiaro. E nos acompanhem no Instagram, Invisíveis Histórias para Acordar, e Confessionário Relatos de Casa, e também no TikTok, Relatos de Acordar.